Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui na minha casinha. Então, eu fiz um vídeo já mostrando para vocês como que ficou a bancada de porcelanato que a gente fez, não só a bancada, como a pia e como a ilha, né? Eu não sei se vocês viram, mas vai dar uma olhadinha lá no canal para vocês verem como que ficou. Mas hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto que é muito importante, que eu acho que se eu tivesse assistido um vídeo como esse, talvez eu não teria cometido tantos erros como eu cometi na minha cozinha. Então, a minha cozinha, ela é planejada, ela foi planejada, a gente quando fez 10 anos de casado, eu e meu esposo, nós nos demos de presente uma cozinha planejada. A gente tinha aqueles móveis que eram aqueles móveis de ferro e tal, e era muito pequena porque a profundidade não cabia quase nada e a gente tinha vários problemas. E aí, como a gente reformou a cozinha, fizemos uma nova cozinha, a gente foi e a gente se deu de presente. Só o que aconteceu? A gente não sabia, não conhecia marceneiro nenhum, e aí a gente foi na loja que a gente é a mais conhecida e tal, e vamos lá. Nós fomos lá, ofereceram um produto pra gente. A princípio, maravilhoso, ficou lindo. Vocês vão ver aí que assim, ela é linda, realmente ficou do jeito que eu sonhei. Não, se eu fosse mudar, não mudaria nada em relação ao design dela. Só que algumas coisas não ficaram legais. Então, eles me deram um período de garantia. E aí, quando começou a dar problema, eles me deram 5 anos de garantia. Essa cozinha tem 4 anos. Quando começou a dar problema, eles alegaram que já tinha acabado a garantia, que a garantia não era para isso. Enfim, e aí eu até pensei em colocar na justiça, mas aí logo depois eu engravidei do meu filho, e aí foi um transtorno e a gente resolveu deixar de lado. E resumindo, agora a gente vai ter que refazer muita coisa, mas eu vou estar mostrando para vocês entenderem. Eu fiz uma listinha aqui que eu achei que fosse pequena, mas não, gente. É uma listinha enorme, só de erros e problemas. Então, se você tá aí e for fazer sua cozinha, preste atenção, pesquise, analise antes para não cometer o mesmo erro que eu, que assim, confesso que dói no coração porque a gente pagou bem caro, a gente sonhou bastante com ela e não ficou do jeito que a gente planejou. Então vamos lá, antes não esqueça de se inscrever no canal, assistir o vídeo e curtir. Vamos lá? Essa é a vista da cozinha, olhando da sala. A gente escolheu, claro, exatamente por causa disso, por ser uma cozinha, né, que dá o acesso para a sala. Então a gente quis um ambiente bem claro para evitar muita informação. Esse armário aí é o paneleiro, é a parte que a gente coloca as panelas. Ele parece estreito, tá um pouquinho bagunçado, gente, mas ele parece estreito, né, mas não é. Essas duas portas aqui são de vidro e aquela lá do canto também são de vidro. Ficaram bem mais caro por causa dessas portas. Aí ele tem uma partezinha que a gente coloca aqueles potinhos. Era na verdade para colocar uns enfeitezinhos. Eu tô mostrando assim mais ou menos, mas eu vou estar explicando com calma para vocês entenderem. O primeiro erro foi a escolha do material. Na verdade, a gente chegou na loja e aí eles ofereceram pra gente o material e aí a gente não tinha conhecimento. O que aconteceu? A gente só foi percebendo que o material ele era inferior do que o haviam oferecido pra gente. Foi um material MDF e na verdade quando a gente foi ver é o MDP. E a gente só percebeu quando começaram a soltar os puxadores e aí meu esposo tentou colocar porque eles foram até vieram aqui várias vezes. E aí tava estufando. Eu vou estar mostrando para vocês entenderem. Esse aqui é o material. Como você pode ver, olha, o parafuso ele vai estufando, né? Então assim, cuidado na escolha do material. Verifique a garantia, porque assim, eu fiz já outros móveis e eu não tive que reclamar, mas esse eu tive muitos problemas. Uma outra dica, preste atenção como vão ser os puxadores, o porquê. Eu vou mostrar para vocês entenderem que eles parecem idênticos, mas são totalmente diferentes, né? Esse aqui é o puxador de uma gaveta que soltou, como você pode ver. Essa parte aqui, na verdade, ela seria colada, né? Então, se você fizer uma forcinha que seja, ela com certeza vai soltar, que era o que acontecia, porque eles colocavam uma cola e olha o tamanho do parafuso.
é muito pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver. É muito pequeno, então ele não fixava na madeira. Soltaram todos os puxadores da minha parte de baixo. E aí meu esposo, depois que a gente teve vários problemas, a loja fechou. A gente comprou os puxadores. O rapaz que fez os móveis planejados aqui dos outros cômodos da casa. Claro que a gente não fechou na mesma loja, a gente fechou com uma pessoa, com um marceneiro. Ele orientou a gente, explicou pra gente em relação aos puxadores. E aí a gente trocou os puxadores, mas tivemos algum problema porque a medida do puxador, a altura era diferente. Por isso que nós vamos ter que mudar todas as nossas portas, né? Tá, eu vou estar abrindo aqui esse armário aqui para vocês entenderem. Esse aqui é o puxador que o rapaz colocou. Esse puxador aqui, ele tinha uma base atrás, porque ele é parafusado atrás. Ele é colado aqui, como o outro, mas o parafuso dele é atrás. Aquele outro puxador, como eu falei, que soltou, né? Ele era apenas colado. Você vê eles de frente, eles parecem bastante, né? Não tem muita diferença. Você vê que não tem muita diferença. Então, preste atenção de como que é feito os puxadores. Os da parte de cima não soltaram porque a força quando a gente faz é diferente. Mas aí não foi um problema da loja, né? Foi um problema nosso. A gente não colocou tomada na ilha, porque eu achava que a gente já tinha bastante tomada. E aí meu esposo falou na época, coloca a tomada. Eu só coloquei a tomada do cooktop, como vocês estão vendo aqui, que fica por dentro, mas eu não coloquei uma tomada na ilha. Colocou essa tomada na bancada, colocamos essa tomada, colocamos uma tomada aqui, ainda colocamos uma tomada para o filtro. Chegou na hora da ilha, a gente não colocou, a gente deveria ter colocado uma tomada aqui, porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente quer carregar o telefone, quer carregar o notebook, e aí a gente não tem. O problema é que a gente também, como eu falei, esse também é um problema que foi nosso, não teve nada a ver com a loja de planejado, mas a gente fez uma parte molhada pequena, e aí acontecia da água que a parte que vazava, a água caía nos armários e acabou estufando o armário naquela parte ali. Então, essa é a parte molhada, né, que a gente fez muito pequena, e é ali que eu coloco para secar a louça. Como vocês veem, eu não tenho escorredor, eu não gosto de escorredor, eu coloco um paninho que eu encontrei muito legal, que é tipo um pano de prato, tipo um jogo americano, e aí eu coloco a louça ali, ela vai secando e eu recolho e guardo. Aí quando ela já tá seca, eu guardo ela aqui nessa parte de cima, né? Mas eu só coloco ela em cima quando ela está seca, porque eu fiquei sabendo porque isso poderia ocasionar de molhar e estufar o armário, então eu tive esse cuidado. Mas aí mesmo assim, olha o que aconteceu, exatamente onde a água escorre vai estufando, e aí foi estufado, aí é outro local que eu vou ter que mexer. Mas como eu falei, isso aí foi um erro nosso, não da loja. Então, outro problema que a gente não sabia, na verdade eu acho que na época, acredito que também é porque ia ficar muito mais caro e eles não ofereceram esse projeto pra gente, foi em relação a gavetas. A gente tem poucas gavetas. Na verdade, a gente tem apenas a gaveta dos talheres e 2 gavetões na parte de baixo. Se a gente soubesse, a gente teria feito mais gavetas, porque a gaveta facilita tanto na hora de você puxar o material para fora, né, e você organizar, porque assim, no local onde a gente fez uma porta, a gente poderia ter feito 3 gavetas e aí conseguiria separar melhor o material. Apenas essa daqui e aquela dali são gavetas, né? E essas daqui são as gavetas dos talheres e tal, que são bem pequenininhas. Esse daqui é uma porta que, olha, para você pegar algo lá de baixo, você acaba atrapalhando para pegar, né? Essa aqui também você puxa, você abre assim, com amortecedor que fala. Essas aqui são portas. Então, assim, perdão, tenho essa aqui também, tem outra gaveta aqui. Mas eu aconselho mais gavetas. Eu poderia ter dividido essa porta aqui em 3 gavetas, que ia ficar muito legal. Outra coisa, onde começou o nosso problema maior foi, né, quando a gente foi reclamar na loja. Em 6 meses a gente já foi fazer a primeira reclamação na loja, foi em relação ao aramado. A gente não sabia, então a gente colocou aquele porta-condimento. O que aconteceu? Começou a enferrujar de uma tal forma que assim chegou a apodrecer na parte de baixo.
E aí eles falaram que para aramado era 3 meses, assim. E quando a gente foi na loja, eles falaram pra gente que a garantia de tudo era de 5 anos. Mas quando nós fomos ler o contrato e realmente o aramado era apenas 3 meses. E aí o que aconteceu? A gente ficou no prejuízo. Eu tirei o aramado e aí a porta ficou enferrujada, o local onde estava o porta-tempero. Olha o que aconteceu, gente. Esse aqui foi o resultado. Isso aqui não sai, a gente limpa, não sai. Ficou bem enferrujado mesmo, infelizmente. Então, cuidado com o aramado. Colocar o aramado, uma dica, né? Uma amiga minha fez o planejado dela, da casa dela, e aí eu falei isso pra ela, então ela já, a precaução dela foi ela colocar um papelão, alguma coisa assim que protegesse para poder a salinidade não enferrujar. Então, assim, se você quiser colocar o aramado, fique à vontade, mas assim, tenta tomar medidas para evitar que aconteça esse tipo de problema. Gente, só problema, né? Então, vamos lá. Outro problema que a gente também foi verificar a gente não verificou no Reclame Aqui. E quando a gente encontrou nossos problemas, nós fomos lá no Reclame Aqui e o que mais tinham eram reclamações da mesma situação que a gente. Então, assim, verifique antes a empresa que você está fechando, ou se for fechar com marceneiro, que sai muito mais barato, né? Verifique primeiro se tem indicação, se tem alguma reclamação, porque assim, a gente não fez isso, infelizmente, a gente papou mosca e aconteceu esse tipo de problema. Verifica também a garantia, né? Lê bastante o contrato, porque assim, eu assim, não sou uma pessoa leiga, mas infelizmente eu fui lesada, porque assim, eu acreditei, a gente estava tão feliz, né? Eu acreditei na empresa, a empresa me mostrou assim que era competente, infelizmente não foram competentes. Eles até vieram aqui, só que a loja fechou e aí o transtorno foi muito grande. E era uma loja conhecida, né? Bem conhecida. E aí quando eu fui para uma outra cidade atrás, eles falaram que eles não responderiam pelo erro da loja da minha cidade. Na cozinha, né? Eu vou te falar outro erro nosso que a gente teve. Como você pode ver aqui, a gente tem essa ilha aqui. E aí eu quis aproveitar uma bancada, né? Trauma de uma cozinha pequena, então eu quis aproveitar a bancada ao máximo. Aí o que aconteceu? Meu esposo colocou a coifa na altura que foi recomendada. E só que o que acontece, como ela ficou de quina e ela tem essa aba de vidro aqui, pra mim que sou baixinha, beleza, não bato. Mas meu esposo que é maior e para as pessoas que vêm aqui, todo mundo que vem aqui bate a cabeça aqui. Então assim, fique atento a isso, para o local que você vai colocar a coifa, a altura que vai colocar a coifa também. Só mais um erro, algo que a gente encontrou. E depois eu vou falar algumas coisas boas também, que a gente faria de novo, para vocês entenderem. Como a gente falou, a nossa ilha aqui, ela tem 3 banquinhos, né? Só que chegou mais um membro para a família. E aí, na época, eu não sabia, né? O meu esposo falou para mim, coloca aqui na parte da lateral, como vocês podem ver nessa parte aqui lateral, coloca estendido, que aí eu poderia colocar aqui uma banqueta igual aquela ali. Olha, recuado, né? Eu poderia ter colocado mais para dentro. E aí eu não escutei meu marido, hoje eu me arrependo, porque aí a gente não tem uma mesa de jantar ainda na nossa sala, porque não cabe, né? A gente está fazendo um projeto para estender um ambiente melhor, maior. Mas por enquanto é o que nós temos, né? Então assim, o Miguelzinho, ele ainda não tem o banquinho dele. E aí, quer dizer, ele tem o banquinho dele, sempre fica um em pé. Esses problemas, né? Agora eu vou falar o que eu faria de novo e eu super recomendo para vocês que estão pensando em planejar a cozinha de vocês, mesmo que sejam vocês mesmos que vão fazer, mas umas dicas bem legais, assim, teve dicas até que eu cheguei lá na loja e falei que eu queria, e aí eles adoraram a ideia, todo mundo que chega aqui acha super legal e até me pergunta. Como vocês podem ver, eu vou estar mostrando pra vocês, só um minuto que eu vou virar a câmera aqui. Então, como vocês podem ver, o nosso filtro, ele não é um filtro de água encanada, ele é um filtro de galão. E aí, o que eu fiz? Pra não ficar parecendo aquele azulão do filtro, eu escondi aqui no armário, mas por trás eu deixei o buraco, aqui não dá pra ver, eu deixei um buraco lá atrás, caso eu venha no futuro colocar, né? E aí, por enquanto, vira como se fosse um armário, ficou super legal. Outra coisa que eu acho legal, se você tiver condição, sai um pouco mais caro,
investe no vidro, porque é um material que praticamente fica para a vida toda, né? Porque assim, ele só se ele quebrar mesmo, o alumínio, ele não vai enferrujar. Então, se você puder investir, investe então no vidro. Eles falaram para não colocar na parte de baixo, mas eu confesso para você que eu tô fazendo já um orçamento, se não ficar muito puxado, eu vou estar mudando a cozinha toda para poder colocar o vidro na cozinha toda. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que assim possa servir, né, de dica para vocês, né, para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Porque assim é muito ruim, né? A gente sonha tanto, é tanto difícil para você pagar um bem. Demorei a pagar, demorei a conquistar. E aí, infelizmente, algumas coisas aconteceram e a gente fica triste, né? Porque assim, as coisas não são fáceis, né? Mas eu espero que vocês gostem do canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem aqui comigo e ative o sininho para vocês não perderem mais os próximos vídeos que vão vir, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau!